Todinho, seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa. Tudo bem, Pura? Tudo bem, Márcia. E aí, mais uma aula, vamos juntas? Exatamente, para nossa aula 6.1. De olho na tela. Legal isso aqui, né? Vamos lá então, nossa aula 6.1, o tema Introdução aos Estudos Gramaticais. Vamos estudar aqui as divisões da gramática. Nesse caso, vamos falar sobre a fonética, a fonologia, né? E sintaxe, morfologia e a semântica. Vamos lá, vamos juntos. Para habilidade da aula, habilidade. Perceber a língua como variável no espaço, no tempo, identificando as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Ok, para essa compreensão dessa habilidade, vejam que nós temos aqui, olha, de início o verbo perceber, né? Isso. Perceber a língua como variável no espaço e no tempo. Então, esta aula vai dar toda a compreensão, né, para o nosso aluno que está iniciando aí esse caminho no ensino médio. Então, ele já precisa ter essa bagagem bem organizada, do porquê que a língua portuguesa tem, né, essa divisão, mas que na produção textual, você ali tem que colocar tudo que você sabe sobre a construção aí do texto, ou seja, dessa língua portuguesa, da nossa língua portuguesa. Mas ela tem uma sequência lógica, ela tem uma estrutura, ela precisa ser organizada, obedecendo toda a regra gramatical. E aqui nesta aula vai ser para conhecer, né, essa ciência que estuda e organiza aí a língua portuguesa. Vamos lá? Olha a nossa árvore do conhecimento. Eita, essa árvore tá cheia. Tá cheia. Olha só, aqui somente é a introdução. Isso não quer dizer que o aluno não tem uma bagagem de conhecimento. Sim. Tá? Aí você vai usar a questão da gramática internalizada. Certo, até porque ele está no primeiro ano do ensino médio. Ele já tem uma caminhada acadêmica, né? Isso, desde lá do jardim. Do ensino infantil, né? Exatamente. Olha, eu do jardim, do meu tempo, jardim. Vamos lá, variação diacrônica. Mas antes, vamos ver um texto um texto atual, né? O desafio de ensinar a língua para todos. A polêmica sobre o falar popular revela a necessidade de dialogar com os alunos não familiarizados com a norma padrão. Rodrigo Ratier. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeça na calçada? É óbvio, o célebre poema Capoeira de Oswaldo de Andrade, de 1890 a 1854, está quase integralmente em desacordo com a norma padrão da língua portuguesa. Isso não impede, entretanto, que Pau-Brasil, o livro de 1925, em que o texto está incluído, seja estudado nas escolas e frequente as listas de leitura obrigatória das mais concorridas universidades do país. Do regionalismo de Jorge Amado, a prosa contemporânea da literatura marginal, passando pelo modernismo de Mário de Andrade e Guimarães Rosa, refletir sobre as variedades populares da língua, típicas da fala, tem sido uma maneira eficaz de levar os alunos a compreender as formas de expressão de diferentes grupos sociais. A diversidade linguística de nosso país é a constatação de que a língua é dinâmica e se reinventa dia a dia. A discussão, porém, tomou um caminho diferente no caso do livro Por uma Vida Melhor, volume de língua portuguesa destinada às séries finais na educação de jovens e adultos, EJA. Um exceto de capítulo, escrever é diferente de falar. Foi entendido como uma defesa do falar errado. Muitas pessoas expressaram o temor de que isso representasse uma tentativa de desqualificar o ensino das regras
gramaticais e ortográficas que regem a língua portuguesa. De fato, não se pode discutir que o papel da escola é e deve continuar sendo ensinar a norma culta da língua. Conhecer e dominar a comunicação segundo o padrão formal representa, sem dúvida, um caminho poderoso para a ascensão econômica e social de indivíduos e grupos. Acima de tudo, é uma das maneiras mais eficazes por meio das quais a escola realiza a inclusão social. Permitir o acesso a jornais, revistas e livros é abrir as portas para todo o conhecimento científico e filosófico que a humanidade acumulou desde que a escrita foi inventada. Escrever é diferente de falar. Escrever é diferente de falar. Escrever é diferente de falar. Então, vamos conhecer o autor desse artigo. Sobre o autor, Rodrigo Ratier, jornalista, professor da Faculdade Casper Líbero, fundou um curso de redação gratuito e deu aulas do ensino médio público e particular. Antes, de ser nova escola, trabalhou em revistas como Galileu, Mundo Estranho e Super Interessante. Então, Rodrigo é doutor em educação pela Universidade de São Paulo. Então, USP. nós temos aqui, uma pessoa que realmente entende, estuda e não tem ali, vamos dizer assim, ele teve a preocupação, no caso, em colocar aí essa análise dele sobre a questão aí da língua portuguesa. Isso aí. Vamos adiante, então, sobre a gramática. Temos 4 tipos de gramática. Beleza, vamos primeiro, vamos iniciando. A histórica, que investiga a origem e a evolução de uma língua, representando os estudos diacrônicos. Já falo o estudo através dos tempo. Mas vamos deixar aqui bem pontual para o nosso aluno da NASA não ter problema. Vamos lá, então. O primeiro tipo vamos lá sobre a gramática. O primeiro é a histórica. Qual é essa função dessa gramática? Investiga a origem, a evolução de uma língua. Olha, são estudos diacrônicos. Como aqui os casos a gente trouxe 2 palavras. Aqui tem o fremoso e o chantar. Antigamente, se você pegar lá nas cantigas, lá do tempo, lá do trovadorismo, vai estar presente ali, como que eram escritas as palavras. Esse fremoso vem do latim e ficou como? Formoso. Olha a mudança, olha essa variação, essa evolução. E chantar ficou plantar. Então, quando acontece essa evolução na língua, chama-se da questão da gramática histórica, que estuda através dos tempos. Diacrônica. Beleza. Vamos lá para o segundo tipo, que é a comparativa. O próprio nome já diz, que fica comparando, Estabelece a comparação da língua com outras línguas de uma mesma família. Muito bem. Olha o exemplo. A língua espanhola e a língua francesa. Então, fica comparando, a língua francesa com a língua espanhola, a língua portuguesa e assim por diante. Por isso que fala da gramática comparativa. Beleza, e assim vamos adiante a nossa terceira gramática, que é a gramática descritiva. Ela, na verdade, esta gramática, o estudo é voltado para a descrição dos fatos da língua, E aí o seu objetivo é de investigação, ou seja, vai investigar aí esses fatos, tá? Não de estabelecer o que é certo ou errado,
Olha aqui a importância dessa gramática descritiva. Ela não se preocupa em estabelecer se aquele termo, aquele fato está certo ou errado. Não cabe aqui a esse tipo de gramática, tá bom? Então, a gramática descritiva enfatiza o uso oral da língua e suas variações. Exemplo. O que a gente vai fazer amanhã? O que aconteceu aqui nessa estrutura frasal? Olha só, ele usou esse termo e a gente usa no dia a dia, até eu aqui toda hora, a gente. É comum. É comum, mas você vai conhecer mais uma, Tá. que é aquela que a gente estuda. E eu acredito que a grande maioria usa a gente, né? Com certeza. E fez a concordância certíssima. Tá ok. Tá de acordo. Beleza, então vamos avançar aí o conhecimento. Mais um tipo Que é a gramática normativa essa, que a gente estuda aqui nas escolas, que é a gramática que está no livro. Por que Das nós temos regras. essa gramática normativa? Porque ela busca a padronização da língua, estabelecendo as normas do falar e escrever corretamente. E aqui nós vamos já deixar em destaque, né, corretamente, porque esta sim tem esta exigência. Sim, né? várias regras e várias exceções também. Beleza, mas conceituamos aqui uma a uma, para que você consiga, né, caminhar, compreendendo por que essa exigência em você estar aí tendo esse domínio, esse conhecimento das regras gramaticais, fonológicas, sintáticas. Na sua produção textual, você não vai colocar isso em pedaços, né? Você é preparado durante as aulas, obedecendo toda essa gramática normativa, verificando regras, fazendo exercício, entendendo por que um termo tem um significado, tem dois, tem três, né? Por isso, para te dar todo esse embasamento para a sua produção textual 100%, né? E vamos de gênero para um exemplo onde nós temos aqui uma verdadeira construção, né? Na verdade, até também uma crítica, né? Exatamente, Sobre de a Oso de questão. Andrade. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e um bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E é assim mesmo. É o dia a dia. Então, essa questão, com esse poema, né, já dá para trabalhar com a questão da regra, já está bem, assim, visível, né? E que, na verdade, olha só, o primeiro verso, Tá. muito bem aí na sua construção, dê-me um cigarro. Mas, como é que nós utilizamos isso no dia a dia coloquial? Me dá, né? O pronome sempre sendo usado antes, né? Ok? Mas é isso aqui, a gente aqui vai avançar um pouquinho, porque nós estamos falando dos tipos de Gramática. Beleza, vamos embora. A divisão da gramática. Vamos primeiro entender isso, né? A gramática é dividida, né? Tem a parte fonológica, tem a parte da morfológica, tem a parte da semântica, estilística Sintática. e a sintática, que é a Beleza. sintaxe. Então, Vamos vamos conhecer ver, né? primeiro a da fonética, né? Da fonologia, que vai estudar o som. Beleza, então vamos lá. O conceito para você aí, quem está fazendo o seu resumo, fazendo organograma, bacana, bonitinho, do seu jeito, tome nota. Vamos lá então. Fonologia. O que a fonologia estuda? Qual é a preocupação aí dessa parte da gramática? Ela vem trabalhar o quê? Vamos lá. É a parte da gramática que trata dos sons produzidos pelo ser humano para a comunicação em relação a determinada língua. Muito bem, fonologia ligada aí ao som. Ó. E agora com esse texto imagético aqui, você com certeza não vai esquecer mais do conceito, né? Exatamente, Fonologia, a fonologia estuda o quê? Som. Som O de quê? Da língua. Da língua. A Muito questão das bem. sílabas formadas e assim por diante. Lá na fonologia também vai estudar a questão
da fonética. Beleza, porque E ela assim- inicia de um signo só, né? Por exemplo, eu tenho este símbolo. Aí eu já sei que é a letra L, mas se eu for mostrar, fazer a transcrição, eu vou falar lê, né? Lê. E assim por diante, sempre entre barras. Vai ter uma aula exclusiva para estudar fonologia. Muito bem, então segura a onda, porque depois, numa próxima, nós vamos falar sobre essa especificidade da fonologia, né? Na verdade, aí é o Olha aqui a divisão. Olha esse esquema que você não vai mais esquecer. Beleza, então Ó, nós a temos fonética aqui... é o estudo da pronúncia das palavras. Vamos lá. Aqui é a fonética, a fonologia, né? Tem a parte do som e letra, dígrafo, sílaba, ortoepia, prosódia, vogal, semivogal, consoante, encontro, da questão do encontro dos vocálicos, que é... Aí eu tenho ditongo, hiato, tritongo. O ditongo, ele pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser oral, pode ser nasal. Tritongo, oral e nasal. Já lá no grupo consonantais, eu tenho os encontros também, que são os encontros consonantais, que ele pode ser perfeito e imperfeito. Ok, nós temos também a fonologia, que é a fonética. A preocupação nesse estudo aqui especificamente vai trabalhar com as sílabas, né? Exatamente. E aí das sílabas... Que ele sabe que não existe sílaba sem a presença de vogal. E consoante sozinha não forma sílaba. Sílabas, muito bem. As sílabas, ela tem toda uma divisão, né? E essa divisão, ela funciona da seguinte maneira. Então, vamos recordar lá o ensino fundamental. É isso mesmo, galerinha. A sílaba, ela tem essa divisão e ela inicia com monossílabo, que aí nós temos apenas Uma sílaba. E aí temos dissílaba, Que tem 2 sílabas, trissílaba. 3 e polissílaba, mais de 3 sílabas. Ok, muito bem. Então, essa sílaba, depois dessa divisão, nós vamos ter também na construção essa sílaba sendo átona ou sendo tônica, beleza? Exatamente. E aqui- Quanto, né, a questão da entonação, né, da intensidade da sílaba, ela vai ter a classificação de ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Beleza, e aqui a gente vai falar da questão daquela sílaba que é pronunciada num tom mais forte. Vamos ter regras aqui, principalmente nas paroxítonas e nas proparoxítonas, porque a gente já sabe que a língua ela está sempre em evolução e temos uma nova regra, né, que trata aí sobre esse estudo, beleza? Mas também tem uma aula específica de regras. Exatamente. E continuando, tem a questão da palavra ortoépia, que também pode ser pronunciada ortoepia. É a parte da gramática que trata da correta pronúncia das palavras. Quando cometemos um engano de pronúncia, surge o quê? A prosódia. E eu acho legal, né, aqui a questão do termo, né, engano de pronúncia. Eu vou até destacar. Okay? Exatamente. Aqui, ó. Engano de pronúncia. Olha que bacana. Ó, quem não já ouviu falar a palavra rúbrica? Que o certo é rubrica, que a sílaba tônica é o bri, não o ru. E aí, quando cometemos o engano de pronúncia, surge a prosódia. Muito bem. E a prosódia, nesse caso, vai estar quando fazemos a pronúncia do ru, que em vez de falar em vez de falar rubrica, ele fala rúbrica. Ok. Mas isso é uma questão mesmo bem comum, viu? Vamos lá, o segundo exemplo. Ínterim, sílaba forte é o in, mas o erro prosódico, como é pronunciar interim, como mais forte. Ok, então percebam que tudo na língua portuguesa tem uma justificativa, né? Então nada aqui é erro, apenas desvio. E esses desvios, eles têm justificativa. Valeu? Vamos embora. Semântica, agora a semântica é a parte da gramática que estuda a significação da palavra.
Falar em estudo da significação da palavra é o significado, né? É o sinônimo para um termo. Exatamente. Que sinônimo quer dizer semelhança de significado. Quando falo falar, eu posso substituir por dizer. O antônimo faz parte também da semântica, mas só do sentido contrário, oposto. Grande, pequeno, forte, fraco. Magro. Opa. Homônimo, mesmo som ou mesma grafia. Por exemplo, a sede, sede, vontade, sede, lugar e sede, vontade de beber. Ok, vou pegar uma cor aqui que não... Parônimo, som ou grafia diferente. Flagrante, no ato, e fragrante, quer dizer cheiro, que tem cheiro. A fragrância de um perfume francês. Isso aí. Lembra de apenas olha só, uma letra aqui é a diferença total do sentido, né? Exatamente. Se você tirar... Então, da questão da semântica aí, já sabe, vai mudar a significação da palavra. Às vezes você está produzindo um texto e aí isso é muito importante, né? Uma única palavra tira todo o sentido do que você quer comunicar, beleza? Então Mais vamos lá. uma aqui, continuando. Legal a semântica, né? Essa parte da gramática Mara. é bem legal. Vamos dizer Mara. Mara. Olha a professora Márcia aqui, cheia dos bordões, né? Vamos aí agora o que, Márcia? Outra parte. Morfologia é a parte que estuda em si, quer no elemento material, isto é, quanto à forma, quer no elemento imaterial, seja quanto à ideia que ela se encerra. Aí eu tenho o quê? 2 ovelhas ou carneiro? Agora sim. Agora pegou, acho que é ovelhinha. Eu acho Exatamente. São gemas. Olha aqui a divisão da morfologia aqui, mostrando um esquema de estudo para vocês. Tá, ok. Fixa o olho aí, aluno, tá? Direitinho. Nós vamos aqui explicar para você esse processo, como a fonologia estuda, tá bom? Faz aí todo esse estudo com calma. Vamos lá então, iniciando aqui. Morfologia, a preocupação dela, o estudo é sobre a estrutura das palavras. Na estrutura, o radical, a desinência, a vogal temática, tema, afixo, vogal e consoante de ligação. Ok, muito bem. Já no radical, ele vai ter a questão dos radicais gregos e latinos. Radical, aqui É o que a nós estamos base. apresentando, vamos acalmar o coração do nosso estudante aqui, né? Essa apresentação desse organograma é para você compreender essa gramática na sua totalidade, mas que você vai ter esse estudo, uma aula para a explicação dessa construção morfológica, da construção sintática, da construção fonética. Tá Vai bom? ser durante Isso. o período, nas 3 unidades. É Vai dizer, bem calma, dividido, calma, tá bom? relaxe. Ok, então quando a gente fala aqui que a morfologia estuda a estrutura das palavras, é como elas são construídas, como é que elas foram construídas. E aqui, radical, desinência, vogal temática, tema, fixo e vogal fazem parte aqui dessa construção. Então, uma palavra, ela vai ter todo esse processo, né? E você vai ter uma aula para ver passo a passo sobre isso. Então, falando de radical, vamos saber que as palavras, os termos, elas têm origem lá no latim, né? Tem origem lá também no grego e que aqui na língua portuguesa ela tem outro significado, tá bom? Tranquilo. Vamos lá para outra parte agora, essa, vamos dizer assim, parte 1, né? Vamos agora aqui para a parte 2 para você acompanhar direitinho. Que é a formação de palavras, né? Que as palavras são formadas por composição, hibridismo, onomatopeia, abreviação e sigla. Ok. E a composição é aglutinação e justaposição. E derivação? Pode ser derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Ok. Calma que tudo isso vai estar em uma única aula tranquila, tá? Você não se aperreie, não. Vamos lá, dando sequência. Aqui, amadinho, da questão da sintaxe. Aí O que é a sintaxe? É a parte da gramática que estuda a disposição das palavras nos períodos.
bem como a relação lógica entre elas. O que isso quer dizer? Vamos lá. Amadinho, lá na hora que a professora chega lá, o que é? Vai, frase, oração em período. Lembra? Quando a gente começa a montar? É isso aí. Exatamente. Aí você tem, na sintaxe, tem os termos essenciais da oração, que são sujeito e predicado. Lá tem os tipos de sujeito, que ele pode ser simples, composto, determinado, ou oração sem sujeito. E a segunda parte é o predicado. O predicado, ele pode ser nominal. O predicado também pode ser verbo nominal. Sendo nominal, ele vai ter verbo de ligação, ok? Sendo verbo nominal, ele vai ter um predicativo. E se ele estiver nessa classificação como predicativo, é claro que ele vai estar construído ali a partir do sujeito, né? E vamos ter também um predicativo a partir do objeto, correto? Então a gente segue, né, dizendo que a sintaxe ela trabalha a questão dos termos integrantes. Vamos Quem aqui são os termos integrantes? avançar agora mais um pouquinho. Ó, o objeto direto, que o objeto ele pode ser direto e indireto. Vai ter também o complemento nominal, o agente da passiva, né? E dando sequência os termos acessórios, né? Que são os adjuntos adverbial, o adjunto adnominal. E aposto também, e o vocativo, que não faz parte da questão de termos acessórios, é um termo independente. Vou fazer um asterisco aqui para ele. Exatamente. Né? Ele é poderoso, ele não precisa de ninguém. É aquele do chamamento. Meninos, façam tarefa. Legal. Estilística. Estuda os processos de manipulação da linguagem que permitem a quem fala ou escreve sugerir conteúdos emotivos, intuitivos, por meio das palavras. Estilística, então olha lá, estuda figuras de linguagem, tá vendo aí a importância de estudar as figuras de linguagem? Também vícios de linguagem. Então esses dois temas aqui, importantíssimo para você fazer toda essa questão do processo de quê? De mobilização, de manipulação dessa construção aí da linguagem. Numa forma, né, diferente de construir. E aí essa parte mais expressiva. Isso, que mexe com as emoções, beleza? Falando de figuras de linguagem, vai estar ligada a quem? A figuras sonoras, que são figuras de som, de construção, de sintaxe e pensamento. Ok, muito bem. Vamos agora entender essa questão da estilística. Visa o lado estético e emocional da atividade linguística. Ok. A gramática, tradicionalmente, divide-se em três partes básicas, como já falamos aqui, né? Fonologia, morfologia e sintaxe. E duas partes complementares, semântica e estilística. Ok, então aí as 5 partes que compõem, as 4 partes que compõem a gramática. É 5 mesmo, E aí- amadinha. São Deixa- 5. Vamos voltar, volta a imagem para que eles vejam. Volta lá, amadinha, por favor. Volta a imagem, aí, pronto. Aqui, ó, fonologia, morfologia e sintaxe. E duas partes complementares que são semântica Isso. e estilística. Olha só, entendeu? Com certeza! É claro que o nosso aluno entendeu. Isso aqui, Pura, para a gente trabalhar durante as unidades, né? Para facilitar, a gente apresenta a gramática, que eles viram aqui a questão da gramática histórica, a gramática descritiva, a Normativa. e a normativa. Tá certo, amado? Aluno da NASA tem que ser informado. Eles são. Né? E é importante ele saber. E seguindo essa sequência, a ordem, facilita por exemplo, o aprendizado do aluno. Eu tenho certeza que agora clareou, né? Já ele consegue ele visualizar o porquê que ele estuda essa questão em relação, por exemplo, o que já viram sobre fonologia, né? Por que estudar letras e fonemas, né? Então, ou seja, por que não conseguem visualizar o conteúdo na sua totalidade? Porque não tem como, né? É necessário que Tem que eles ser estudem parte. por parte, tá? E essas partes, elas
se encontram aonde? No texto, na produção. Na produção textual, tá bom? Então é isso. O E que nós falando queremos em é que ele fique, ó. 10, amado. E falando em produção, chegou o momento. Opa, o melhor momento! É o Trabalhando Gênero. Olha aí, amado, de olho na tela. Hora Aluno. de produzir. Vamos aqui então entender. Você não fica só na teoria. Língua portuguesa é assim. Por isso que eu digo que é a melhor disciplina do mundo. Você tem teoria e tem prática. Hora de produzir trabalhando gênero é a oportunidade de você ficar coladinho com o gênero aí. Por quê? Porque você vai produzir, vai colocar a mão na massa. Olha lá. Qual é o seu objetivo ao estudar gramática? Vamos lá. Primeiro, falar bem, dar aulas, passar em um concurso público, somente passar no ensino médio? São perguntas básicas para o presente e para o futuro, na qual você vai responder justificando com um texto tranquilo. É E isso? favorável. E favorável, né? E aí você já vai começar a fazer uso aí dessa construção, colocando aí as suas ideias de forma organizada, respondendo essas indagações, tranquilo e favorável. Beleza? Não esquecendo que esse texto deve estar aonde, Amadinha? Ligado ao portfólio. Muito bem, pode anexar lá direitinho, que depois, ao final, nós estamos curiosos para ver todas essas atividades. É isso aí. Então, agradecemos a companhia de vocês e até a próxima. Valeu, até a próxima!